Oi! Então você fez um curso de automaquiagem ou tá querendo começar nesse mundo, tá querendo começar a se maquiar e tá perdida com os pincéis, não sabe o que é que você tem que ter? Bom, vou te ensinar de um jeito bem fácil. Vamos lá? Olha só, vou começar falando que esse negócio de pincel certo para isso, pincel certo para aquilo é muito relativo, tá? Você consegue às vezes fazer a mesma coisa que uma pessoa faz usando um pincel diferente. E aí você pode adaptar, você pode usar conforme você goste mais, enfim. No vídeo de hoje a gente vai falar assim de pincéis mais básicos que tem que ter para uma automaquiagem e eu vou te dar alguma opção do que pode substituir pelo que e aí você vê o que você gosta mais, porque não existe certo ou errado, existe aquilo que você consegue fazer. Afinal de contas a gente sabe que tem gente aí que consegue fazer maquiagem linda usando os dedos, né? Então é isso daí. Maquiador não pode usar o dedo para fazer maquiagem, não é legal. Mas nós estamos falando de automaquiagem. E aí a gente sabe que na hora do desespero, na hora da pressa, vai com a mão mesmo, tá? Então vamos falar dos pincéis mais importantes. Eu vou começar falando sobre pincéis da pele. Bom, gente, pincel da pele é mais fácil, tá? Nós temos esses pincéis aqui. Tá vendo que ele é gordinho, que ele é fofinho? Então, esse pincel, toda vez que tiver esse formato que parece um rabo de cavalo, né? Sempre que você for comprar um pincel assim, você precisa optar pelo pincel que é mais macio, tá bom? Não precisa ser cerda natural ou cerda sintética, mas tem que ser macio. Toda vez que o pincel for cheinho, ele tem que ser macio. Esse mais gordinho aqui é fácil, todo mundo deve conhecer, que é o pincel para aplicar o pó, tá? O efeito dele é muito mais bonito do que aquela esponjinha que vem com o pó mesmo que você aplica. O efeito com o pincel é muito mais bonito, é muito mais natural, mas é opcional, como eu falei, é aquilo que você gosta mais, tá? Mas esse aqui seria para aplicar o pó. No mesmo formato, também, ó, lembra um rabinho de cavalo, né? Um rabinho Não sei bem se é um rabo de cavalo, gente, mas é que, enfim, é um tufinho, né? Toda vez que for um tufinho, o pincel tem que ser macio. São pincéis para aplicação de blush, e aí tem vários formatos, tá? Tem o mais anatômico, tem o mais retinho, e aí são pincéis para aplicar o blush. Também tem que ser macio. Falando de pincéis de pele ainda, vamos para a dúvida da mulherada, que é como aplicar a base. Galera, tem gente que aplica a base com a mão, como eu falei, só que o efeito não fica tão bonito, mas beleza, na hora da pressa a gente usa mesmo, inclusive eu sou uma dessas, sabe? Mas a gente ensina o certo, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Bom, tem gente que aplica com esse daqui. Toda vez que vocês virem um pincel que tem esse formato aqui, que parece uma língua... Parece uma língua isso? Bom, toda vez que parecer uma língua, esse pincel é chamado de língua de gato. Tem de vários tamanhos. Quando você for usar ele para aplicar a base, ele tem que ser macio. Quando você for usar ele para para aplicar corretivo, por exemplo, tá vendo? Que aí ele é menor. Então aqui, ó, para tampar acne, tampar manchinha, fazer um contorno de sobrancelha, que vão ser os pincéis língua de gato, eles podem ser menores e mais durinhos, tá? Então, se for para a base, tem que ser mole, tem que ser macio, a sardinha do pincel. Então, tem gente que aplica a base com esse pincel. Tem gente que aplica a base com o pincel Kabuki ou o pincel Dual Fiber. Dual Fiber é um pincel que tem dois tipos de fibra, tem a fibra sintética e a fibra natural misturada ali, né? As cerdas dele são misturadas. E o Kabuki é esse pincel que ele é retinho aqui, tá? É um pincel reto, que muita gente também aplica a base com esse pincel. Eu particularmente sou muito fã da esponjinha, minha esponjinha tá até suja, vocês me desculpem. Eu sou muito fã da esponjinha, eu já coloco a base aqui, já saio batendo, dando batidinhas. Eu não gosto muito da esponjinha de silicone, porque ela não é feita para dar batidinhas, ela é feita para você arrastar. Ela economiza produto, mas eu ainda acho que o efeito dessa é mais bonito, mas enfim, tem as duas esponjinhas. Então, se eu for, né, comprar pincel para mim mesma, né, lá atrás, se eu não fosse maquiadora, no que eu investiria? Eu investiria na esponjinha para aplicar a base, no pincel de pó e no pincel de blush. E aí acabou os meus pincéis da pele, né? Com exceção do corretivo, lógico que daí eu acho legal ter um pincelzinho língua de gato para aplicar corretivo. Então, para tampar ali uma manchinha, uma sardinha, alguma coisa,
Se bem que você pode usar a própria esponjinha para aplicar corretivo, tá? Pega o corretivo, dá batidinhas, coloca em cima de onde tem a manchinha, de onde tem a espinha. Você pode usar a esponjinha para aplicar o corretivo também na pele. Então, questão de economia, aí você vê se você quer ter todos, se você quer ter os pincéis mais importantes, o que ficar mais fácil para você. A ideia é ajudar, beleza? Outro pincel que eu uso muito e eu acho que quem tá fazendo aula de automaquiagem, eu sempre indico para minhas clientes, eu sempre indico para quem tá começando a aprender, é o pincel chanfrado. O que é o pincelzinho chanfrado? Ele é um pincel, gente, que ele tem uma pontinha maior. Não sei se vocês conseguem ver. Ele é assim, ó, inclinadinho. Aqui, ó, esse aqui dá pra ver melhor. Aqui é maior e aqui é menor, tá vendo? Ele é inclinadinho. Esse pincelzinho chanfrado, eu uso muito ele pra fazer o delineador. Nossa, a gente descobre que tá cagado aqui com o delineador. Que borrou. Então, esse pincel chanfrado é esse pincel que ele tem uma partezinha maior, essa partezinha aqui menor. A gente pode usar ele pra fazer o delineador. Posso usar ele para fazer a sobrancelha, inclusive eu acho que ele é perfeito para fazer a sobrancelha, tá? Você vai colocando, vai preenchendo, faz o contorno da sua sobrancelha, enfim, ele é muito bom para isso. Então, existe esse de vários tamanhos também, e como ele é um pincel, não pincel, gente, né? E como ele é um pincel de precisão, ele tem que ser um pincel mais durinho. Então, não precisa investir em um pincel chanfrado de cerdas naturais. Ó, gente, quando eu falo durinho, é um pincel mais firme, não é aqueles, né, bem camelô, que é duro e, enfim, que daí também não é tão duro assim, tá? É um pincel mais firme, ele não tem que ser molinho, porque ele é um pincel de precisão. Você também pode usar ele até para fazer contorno de boca, contorno da sobrancelha, aplicar o corretivo aqui pelo lado de fora, preencher a sobrancelha, fazer o delineador. Acho que eu já falei tudo isso, né? Beleza. Esse é o pincelzinho chanfrado, então. Aí vamos agora pro pincel que a mulherada tem que ter. Esse eu acho que tem que ter, tá? Que é o pincel para esfumar. E cuidado, porque tem dois tipos de pincel para esfumar. Eu particularmente sou fã de um tipo só, mas vamos lá. Pincel de esfumar é todo pincel que parece um rabinho de cavalo também, tá vendo? Parece aquele pincelzinho do pó, só que menor, e ele tem que ser extremamente macio. Quanto mais macio, melhor, mais bonito o teu esfumado, certo? Eu indico ter dois tipos desse pincel. Um para sombra escura e outro para sombra clara, porque daí você economiza tempo. Ai, passou uma sombra escura, quer passar uma clara, tem que lavar o pincel, tem que limpar o pincel, porque senão vai manchar. Enfim, esse daqui é um pincelzinho legal para vocês terem dois. Quanto mais macio, melhor. Só que olha só, como ele tem esse formatozinho rabinho de cavalo, tá vendo? Tufinho. Ele é legal para você fazer aquele esfumadinho em movimento circular, sabe? Aquele esfumadinho ali em movimento circular, pá, que a gente tem que fazer com muita calma, com muito amor ao próximo e que fica bonito o efeito. Tem um outro tipo de pincel para esfumar, que é o mais fácil de achar para comprar, inclusive, então por isso fiquem atentos, que é esse daqui. Ele é macio, mas ele não é gordinho, tá vendo? Ele parece um pincelzinho língua de gato, tá? Pincelzinho língua de gato. Ele parece um pincelzinho língua de gato. Ele é bem macio, mas ele não é bolinha, ele não tem esse tufinho aqui na ponta. Esse pincel aqui é para você aplicar glitter, é para você fazer aqui a iluminação abaixo da sobrancelha, é para misturar uma sombra com a outra, mas aquele esfumado no movimento vai e vem, porque o movimento circular do esfumado é esse daqui, tá? Então, qual pincel tem que ter também, né? Na verdade, não tem que ter, mas tem pessoas que são muito fãs, deixa eu alcançar aqui, do pincel para pentear sobrancelha. Esse daqui é usado também para pentear a sobrancelha, como para aplicar a máscara de cílios, mas a gente tá falando de automaquiagem, a máscara vem com aplicador, né, gente? Mas enfim, tem esse pincel aqui para vocês conhecerem, e tem esse pincel aqui, que de um lado ele é um pentinho, e do outro lado ele também é um pentinho, mas ele é um pentinho de metal, sei lá, que é pra você pentear, pra você arrumar na hora que for fazer a sobrancelha, cortar essa sobrancelha, tirar a sobrancelha, enfim. Eu confesso que eu acabo não usando muito, porque o pincel chanfrado, eu já penteio a sobrancelha e depois eu venho aplicando o produto e fazendo o preenchimento dessa sobrancelha com o pincelzinho chanfrado, tá? Ah, peraí só um pouquinho, não vou embora, calma. Se você gosta de aplicar o iluminador, uma dica é usar esse pincelzinho aqui, que é o pincelzinho de vassourinha.
Ele não tem muita utilidade pra mim, pra limpar a sombra aqui embaixo, que ele foi criado pra isso. Tipo, caiu sombra aqui, caiu na pele, você pega ele e varre. Ele é uma vassourinha mesmo. Mas pra mim, ele tem uma utilidade muito boa, que é pra aplicar o iluminador. Sabe? Aplica aqui, aplica aqui, aplica aqui, enfim, onde você quiser iluminar, que o importante é brilhar. Essa foi a dica de hoje. Esses são os pincéis mais importantes para quem fez uma aula de automaquiagem, para quem está começando ali na carreira. Claro que você pode usar outros tipos de pincéis para fazer a mesma coisa que eu falei aqui agora. Esses são os pincéis que funcionam para mim, que eu indico para as minhas clientes. Eu espero ter te ajudado. Curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, o que você quer ver por aqui. E é isso. Um grande beijo e até a próxima!